para orar para ele. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, irmãos, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar o teu servo nas tuas mãos. Eu tenho certeza que o Senhor já colocou uma palavra no seu coração. A igreja também, Senhor, gosta, Senhor, de ser alimentada com um bom alimento. E eu tenho certeza que o teu servo tem um bom alimento para nos dar, Senhor, nesta manhã. E nós queremos, Senhor, estarmos atentos a cada palavra liberada, ó Deus eterno, na continuidade desse culto. Porque desde quando esse microfone foi ligado, Senhor, iniciou essa liturgia, o Senhor está presente. Então, usa a vida do teu servo e nós nos encarregaremos de render graças ao bendito nome do Senhor. Faça essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor a todos, amém? Bom dia, pode se sentar. Que Deus é bom, Deus é bom. Quero agradecer aqui ao Anderson, né? Cadê ele? Cadê o Anderson? Toda vez que eu vou falar dele, ele some. Ah, tá ali. Toda vez que eu vou falar que eu vou agradecer ele, ele some. Agradecer ao Anderson pelo convite, uma bênção que nós nos conhecemos no trabalho. E ele, na hora que ele falou comigo, eu falei, não, eu vou que vai ser uma bênção. E estar nessa casa, servir vocês, para mim é um privilégio. Especialmente hoje, irmão. Por quê? Eu queria que minha esposa ficasse de pé. Cadê? A minha esposa está ali. Hoje, nós temos 6 anos de casado, aniversário de casamento. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? E eu quero dizer que é um privilégio servir vocês aqui nessa manhã. Se eu falar à noite, vocês não se preocupam não, porque eu estou acostumado com o culto da noite, então às vezes vai sair errado. É um privilégio servir porque num dos momentos mais difíceis do meu casamento, eu encontrei nessa igreja, através dos pastores, através da vida do Anderson que nos abençoou, um auxílio. E hoje nós estamos aqui, juntos, até depois da morte, em nome de Jesus. Nós vamos ficar juntos pela eternidade. Então, eu agradeço a igreja que nos acolheu, né? E também, claro que eu saí daqui impactado. Então, é um privilégio servir vocês, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tá bom. Obrigado. Amém, glória a Deus. É bom, você ajuda. Amém? Então eu sou grato ao Senhor e é um prazer servir vocês aqui nessa manhã. Olha, já está falando errado de novo, tá vendo? Benção. Bom, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 3. Nós vamos ver o versículo ao qual foi dado o tema para esse culto de jovem. João 3, do versículo de 16. É um texto muito conhecido, que as pessoas, a maioria de nós, sabe até de cor. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu disse, é um texto muito conhecido e por ser muitas vezes muito conhecido, muito citado, às vezes a gente não medita tanto. Coisas que às vezes a gente decora, a gente acaba acostumando e não entrando na profundidade. Por isso é importante entender que a Bíblia, ela sempre tem algo novo para nós. Por mais que você já tenha escutado uma palavra, por mais que você já tenha lido um versículo, a gente passa por vários processos e Deus fala conosco através daquele mesma pregação que você ouviu há uns 2 anos atrás, há uma semana. Mas Deus sempre tem uma palavra nova para nossas vidas. E aí ele começa dizendo assim no versículo, Jesus está falando com um homem fariseu, um homem religioso daquela época, chamado Nicodemos, e Jesus está falando com ele sobre vida eterna. E aí Jesus diz assim: olha, Nicodemos, porque Deus? Eu quero entender que é Deus, não é outra pessoa, não é outro ser, é Deus que ele está falando. O Deus poderoso que criou os céus e a terra, o Deus que é dono do ouro e da prata, o Deus que é poderoso para mudar qualquer circunstância, o Deus que através da palavra criou todas as coisas. Esse Deus amou. Não é, então entenda que não é qualquer amor, é um amor de Deus. Esse Deus que é poderoso amou.
E é interessante você falar de amor. Eu estou numa igreja que tem um nome profundo de amor. Mas assim, é muito comum as pessoas falarem de amor. Hoje as pessoas cantam de amor. Há poemas falando de amor. Mas na sua grande maioria não é o amor que está falando aqui. Esse amor bíblico. Quando você vai estudar um pouco da raiz da palavra, nós estamos no Brasil, a língua portuguesa, a gente fala que ama. Quando fala chama, ama o cachorro, ama comer alguma coisa, a gente coloca todo mundo no mesmo patamar. Mas quando você vai estudar a raiz da palavra, é dividido em pelo menos 4 tipos de amor. E eu quero rapidamente falar um pouquinho deles. Um desses amores é o amor filéu, que é o amor de amizade, de afinidade. É o amor de companheirismo que você cria através do vínculo de amizade, de alguém que você anda junto, que tem os mesmos conceitos, que tem as mesmas ideias. Mas esse não é amor bíblico, porque em Romanos capítulo 5:10 diz que nós éramos como inimigos de Deus e Ele nos amou. Então antes de nós termos um relacionamento com Deus de amizade, Ele já nos amou. Quando nós éramos inimigos de Deus no pecado, Ele nos amou. Existe também o amor que é chamado amor storge, que é o amor familiar. É o amor que tem entre pai, filho, irmãos de sangue. Mas esse também não é o amor bíblico, porque em 1 Crônicas 29:15 vai dizer que nós éramos como estrangeiros diante de Deus, distantes. Existe também o amor chamado amor eros, que é o amor erótico, que é o amor que é alimentado pelo desejo entre um homem e uma mulher. Só que também não é um amor bíblico, porque esse amor também está relacionado ao desejo e muitas vezes ao egoísmo. É um amor de olhar, você vai desejar a pessoa que te agrada os olhos. Mas mesmo sendo pecadores, distantes, Deus derramou um outro amor. E esse amor é o amor ágape. E quando eu vejo aqui, eu sou apaixonado por esses negócios que vocês colocaram aqui, onde a fonte é bíblica, o amor é ágape. Eu falei, rapaz, esse negócio é lindo demais. Porque quando você começa a ler as escrituras e começa a entender, não tem como você não olhar para um amor ágape, que é um amor sacrificial, que é um amor que vai além do nosso entendimento. Às vezes, quando eu vou aconselhar casais, a gente sempre senta e eu falo assim, gente, entenda uma coisa, o amor que Deus deseja que nós tenhamos por nossa esposa ou marido, é um amor que vai além do sentimento. Não é só um amor do que eu estou sentindo no momento. É uma decisão. E Deus decidiu amar, porque Ele é a fonte do amor. A ponto de a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal não tem dimensão. Você não pode calcular tal. O tamanho do amor de Deus não é mensurável. Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Porque é um amor que nós muitas vezes não entendemos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos limitações, mas mesmo assim, Deus nos amou muito além. E é interessante que ele vai assim, que Deus amou de tal maneira que deu seu filho. Irmão, quando alguém perde o marido, a esposa, é viúva. Quando alguém perde o pai, a mãe, é órfão. E quando alguém perde um filho? Não tem nome. Porque perder um filho, eu não passei por experiência, espero não passar, mas deve ser uma dor tremenda que não tem tamanho. Agora imagina o Senhor entregar o seu único filho, seu filho unigênito, por nós, por amor de nós. É interessante que em Romanos capítulo 5, versículo 6 diz assim, porque Cristo, sendo ainda fracos, morreu a tempo pelos ímpios. Versículo 7, porque apenas quem morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Ou seja, por alguém bom alguém ouse morrer, talvez. Se tiver alguém bonzinho que está precisando de ajuda, talvez alguém um dia decida morrer por esse bom. Mas o versículo 8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Entenda que o amor de Deus não é baseado em quem você é, não é baseado de onde você veio na sua história. Ele é amor, Ele manifesta esse amor. E não é um amor que vai
te abandonar. Talvez você tenha tido experiência com alguém que disse que te amava, que estava junto com você, só que nos momentos de aflição, de dor, de luta, essa pessoa sumiu. Talvez você tenha dedicado o seu amor a alguém e achou que estava recebendo esse mesmo amor, mas hoje você está só, essa pessoa não está mais com você, te abandonou. Mas esse amor de Deus, Ele não pode te abandonar, Ele não consegue te abandonar, porque é um amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor intencional, é um amor poderoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E aí o texto vai para um lugar, logo em seguida, na continuação do versículo, que ele diz assim, que entregou o seu Filho para todo aquele que nele crê. Entenda que quando ele diz isso, você precisa entender, Deus te ama, amém? Deus tem um amor sobre a sua vida. Só que não para por aí, é preciso uma resposta para esse amor. Às vezes a gente encontra pessoas que você vai falar assim, Deus me ama. Não, eu sei que Deus me ama. Só que a vida dela não condiz com isso. No Natal eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente vai conversando ali, falando sobre aniversário de Jesus, Jesus nasceu e tal, e a pessoa falou assim, escuta, me fala uma coisa, por que Jesus morreu na cruz? E aí eu já fui pro texto, falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o Filho e tal. Nossa, então Ele me amou, legal, que bacana. Só que a pessoa continua praticando as mesmas coisas. Saber natural que Deus te ama não resolve todas as coisas. É necessário crer. Existe diferença. Eu posso provar para você. Mas antes eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 2. No versículo 8, é um texto poderoso, mas tem uma chave aqui. A Bíblia diz assim que, Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos. O que é graça? É favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas o Senhor nos salvou. Nós éramos destinados, entenda, irmão? Eu e você, nós éramos pecadores, estrangeiros, fora da graça, ou seja, estávamos em desgraça, destinados ao inferno. Mas o Senhor, que nos amou primeiro, entregou o seu Filho na cruz do Calvário, que verteu o sangue para que nós pudéssemos ser perdoados. E hoje eu e você temos acesso à salvação. Não porque somos bons, não porque merecemos, mas pela graça de Deus. Porque Ele viu em nós Ele derramou em nós um amor, viu graça em nós através da morte de Jesus. Então ninguém é bom, ninguém é salvo porque pode fazer alguma coisa para Deus. É pela graça que sois salvos. Mediante a fé, guarde esse texto. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Agora, preste atenção. Se eu te dou um presente e você não desfruta, significa que você não valorizou aquilo que eu fiz, que eu te entreguei. Eu dou um tênis para você, bonitão, e você não usa. Você não está desfrutando. Tem muita gente que recebeu a graça, mas não usufrui dessa graça. Se você for abençoado, irmão, pela graça, se você for abençoado, tem que desfrutar da graça. Tem que viver nessa salvação, porque é um presente de Deus, para mim e para você. E ali no versículo 9 diz assim: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você ora que você é salvo. Às vezes a gente olha assim, nossa, aquela pessoa prega bastante, prega bem, mas isso não significa que você que está sentado aqui não tem acesso à salvação. Porque Deus não está de olho naquilo que a pessoa pode fazer, porque Ele amou você, independente daquilo que você pode fazer por Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Não é por obras para que ninguém se glorie. Mas olha que o versículo 10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para aqueles que andais nelas, para que nós andamos nelas. Então, você não é salvo por causa daquilo que você faz, pelas suas obras, mas todo salvo tem boas obras.
Eu escutei uma analogia esses dias que eu achei fantástico. Quem é mãe aqui? Glória a Deus. Eu vou colocar os pais também, que pai tem que ajudar a trocar a fralda também, viu, varão? Vigia. Ajuda também. Ajuda faz parte, você tem que trocar a fralda também. Mas vamos colocar as mães aqui. Você tem a mãe lá, qual a maior diferença entre a mãe e às vezes a babá? As duas trocam fraldas, certo? Só que uma faz por dinheiro e a outra faz por essência. Então entenda assim, aquela que faz por algo, por um objetivo maior, não consegue entender. Mas a mãe, ela faz por essência. Porque ela não troca fralda porque é mãe. Ela é mãe, por isso ela troca fralda. Então, entenda a salvação. Você não faz as coisas para ser salvo. Mas porque você é salvo, você precisa fazer boas obras. Não tem como você receber a salvação, ser regenerado e não viver uma novidade de vida. Não tem como você dizer amar a Deus, entender o amor de Deus e continuar na vida de pecado, na vida de iniquidade. Tem que haver uma transformação. É impossível você entender o amor de Deus e não ficar constrangido a ponto de querer ter uma transformação e uma mudança de vida. Entenda isso. Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 2, versículo 17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Entenda que existe, você precisa dar uma resposta a esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Tem uma resposta que você precisa dar aos céus. Deus entregou algo à terra, mas você precisa dar uma resposta aos céus. E a sua fé, só que a Bíblia diz que a sua fé sem obras é morta. E como que eu posso manifestar a fé? Como eu sei que as obras que eu estou fazendo estão manifestando a fé? Atos capítulo 2, no versículo 37. No Atos capítulo 2 a gente conhece. A Bíblia fala que eles estavam orando e de repente veio como um vento impetuoso e encheu a casa. E os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E Pedro se levanta e começa a pregar a palavra com autoridade e com poder. E aí no versículo 37 diz assim: e ouvindo eles, aquele povo que estava ali, ouvindo Pedro, compungiu-lhes o coração, ou seja, alguma coisa queimava dentro deles, pela palavra de autoridade. E perguntou a Pedro e aos seus demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? O que nós vamos fazer agora? Agora que você entende o evangelho, o que você vai fazer? Porque às vezes, irmão, acontece isso aí. A gente vem na igreja, a gente se converte, a gente vai no ritmo do povo. O povo ora, vamos orar também. O povo vamos, canta, levanta a mão, eu faço também. E a gente às vezes não entende muito o que a gente está fazendo aqui. E aquilo queimou no coração daquelas pessoas, aquela palavra de Pedro. E falou: beleza, está queimando alguma coisa dentro de mim, eu entendi, estão me chamando, mas o que eu faço agora? O que eu faço com essa responsabilidade do evangelho que está sendo pregado? Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me amou, mas o que eu faço com isso, com esse amor agora? E aí ele diz assim, no versículo 38, disse Pedro, primeira coisa: arrependei-vos. Não tem como você receber a palavra, o amor de Deus, e você não ser levado a arrependimento, uma transformação de vida. Se você conhece alguém que diz vir à igreja e ainda continua com as mesmas práticas pecaminosas, entenda, nós somos pecadores e muitas vezes estamos passando por um processo. E tem coisas que demoram um pouco mais de tempo, amém? Mas o problema não é demorar um tempo, não é para demorar a vida inteira. O problema é quando a pessoa não quer ser transformada, não quer uma mudança. Eu converso com algumas pessoas e eu falo para elas: qual é a diferença? Você não consegue, precisa de ajuda, ou você não quer mudar? Porque tem gente que não quer mudar, quer viver a vida que sempre teve, achando que Deus vai amar. Deixa eu te falar, tem muita gente que Deus ama, mas está indo para o inferno porque não mudou de posicionamento. Desculpe, mas eu estou gripado, tá? Uma benção. Arrependei-vos. Quando você escuta a palavra que Deus tem que queimar em você uma mudança, irmão. Tem que haver uma mudança de posicionamento. Tem que haver arrependimento. Não tem como você dizer que Deus ama e não mudar de vida, senão você não entendeu o evangelho, se você não entendeu o amor de Deus. E Ele vai dizer a cada um de vós: sejam batizados. Esse batizado, irmão, é fazer parte do corpo, é estar em comunhão, é estar na igreja. Porque ninguém pode se batizar sozinho, amém? Você precisa da igreja, precisa do povo para te auxiliar, para cuidar de você. Quando você se batiza, você faz parte do corpo.
E aí tem muito desigrejado, muita gente fala assim, não, Deus me ama, eu posso cultuar em casa. Eu leio a minha Bíblia e Deus fala comigo. Ô irmão, se você entender o amor de Deus, você vai querer estar com aqueles que amam. É impossível você amar o noivo e não amar a noiva. Se você entender o amor de Deus, se arrependeu, você precisa entrar em comunhão com o corpo. Você precisa frequentar uma igreja, você está em aliança. Não tem como você andar sozinho. É impossível alguém que entendeu isso caminhar sozinho. Se você, tem gente que quer caminhar sozinho. Ah não, se eu posso servir a Deus sozinho, eu não preciso de igreja. Não, irmão, você precisa. Porque há momentos de dificuldade que você precisa de ajuda. Eu falei aqui, nos momentos mais difíceis do meu casamento, eu tive ajuda dessa igreja, da liderança. Nos momentos mais de crise espiritual, eu vim aqui e fui impactado e Deus realmente me transformou. Mas por quê? Porque eu entendi que eu preciso estar conectado com o corpo. Isso quer dizer, o batismo tem essa função de trazer para dentro do corpo. Ele seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e recebeis o dom do Espírito. E aí, o dom do Espírito não é só uma questão de falar línguas, que é bom, é gostoso. Receber aquela unção poderosa, que é legal, que é bênção. Mas o dom do Espírito está mais relacionado à manifestação do Espírito que está de dentro para fora. Que é a transformação. Gálatas, capítulo de número 6, versículo 22. Vai dizer que o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então quando você entende o amor de Deus, você se arrepende, você crê nisso, você vai para o arrependimento. Do arrependimento você está em comunidade de fé. O Espírito começa a te transformar e você começa a desenvolver o fruto do Espírito em você. Isso é manifestação de fé. Isso é crer. Você começa a ter amor. Você começa a ter paciência. Crente precisa ter paciência, irmão. Aleluia. Ter paciência, irmão. Paz. Aguenta aí, Deus vai te dar graça. Sei que tem hora que você fala assim, Jesus, me ajuda. Tem um irmão que quer dar um soco ungido, né? Fala, dá um soco ungido, né? Não, segura essa mão aí, né? Ora. Quando for assim, você ora. Eu falo pro pessoal lá, eu falo para Deus me dar paciência. Assim, não, Mato, dá paciência não, que a tribulação vai vir para gerar paciência. Aí me dá força, Deus vai colocar uma situação difícil para você ficar forte. Então o que você pede? Graça, porque a graça é de graça. Então cuidado com o que você ora. Estou pedindo a Deus, dá. Vai, você vai pedindo as coisas, Deus vai preparar para você mesmo. Vai trabalhar em você. Uma coisa também que é marca daqueles que creem e amam, está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Irmão, quem ama, entendeu o amor de Jesus e ama Jesus, ama a palavra. Ama estar com Deus, ama ler a palavra. E deixa eu te falar, quando você entende que a palavra é a vida eterna, Ele é a palavra, você não vai ler a palavra, não é mais obrigação. Não é um negócio, nossa, eu vou ter que ler o devocional. Nossa, o pastor passou um desafio de ler a Bíblia lá em um ano. Eu vou ter que ler. Não, irmão, é prazeroso ler. Você se deleita na palavra, você começa a ler e Deus começa a falar com você. Porque você entende que a Bíblia revela aquele que deve ser adorado. A Bíblia revela do amor, do amado. Fala daquele que vive e reina, Jesus. Então a palavra tem que ser sobre nossos corações. Tem que ser viva e eficaz. Nós temos que guardar a palavra no nosso coração para não pecar. A palavra tem que ser lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. A palavra tem que ser o direcionamento da nossa vida. Se você crer no amor de Deus, se você crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ser salvo, para seus pecados ser perdoados, você tem que amar a palavra. Você tem que amar orar, irmão. Orar não pode ser um peso. Quando você está apaixonado pelaquela varoa abençoada, pelo aquele varão que você tanto orou, fala, Jesus, obrigado. Dá aquela paixão, você não fica falando com ele no WhatsApp a madrugada toda. E nem reclama. Vai trabalhar no outro dia, ou vai para a escola, os olhos tudo assim, de tanto ficar mexendo no WhatsApp, falando, vira a noite todinha. Conversa, por quê? Porque você sabe, está apaixonado. Coisa linda, né? E aí se você entender o amor de Deus e você é apaixonado por Ele, você vai querer estar com Ele também, orando. Se você ainda tem dificuldade de orar, é porque você ainda não entendeu. Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. E aí você precisa dar uma resposta de amor, isso em oração. E aí você não é mais
obrigado a orar. Entenda, você não vai orar porque você quer de Deus. Você foi salvo e por isso você ora. Porque você entendeu a salvação, a graça. Porque você entendeu que Ele te ama. Você tem prazer em orar, prazer em estar com Ele, desejo, queimando por estar com Ele todos os dias. Como o salmista diz no Salmo 23, versículo 4: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias nos seus atos e aprender de Ti. Então há uma coisa que queima dentro de você quando você entende que Ele te amou, que Ele te ama. Amar a Deus vai te levar a desejar estar com Ele, estar na presença dEle. E não vai ser um peso, não vai ser algo que você não vai ser pesado. A Bíblia fala que os mandamentos dele não são pesados. Quando você entende quem Ele é, quando você entende o amor dEle, que Ele te ama, e aí Ele espera uma resposta de amor. E eu quero também ler um texto que está em João capítulo 21, que Deus tocou no meu coração de falar sobre isso. E aí vai encontrar talvez algumas pessoas específicas. A partir do versículo 15. Vou explicar o contexto aqui. Jesus, na noite que estava ali na última ceia, Ele virou para alguns discípulos e disse assim: ó, vocês vão me trair. E aí, se você for ler o texto, um cara chamado Pedro diz assim: Senhor, quem é que vai te trair? Ou seja, eu não vou. Então, tá tudo tranquilo. Quem desses aí vai fazer com você? Aí Jesus vai e fala assim: Pedro, olha, o diabo quis andar com você, mas eu intercedi para que você não desfaleça. E você, antes do galo cantar, você vai me negar. Ele falou: não, eu não. Esses aí, ó, os outros discípulos, beleza. Eu, se for preciso, eu morro com o Senhor. E aí a gente conhece a história, né? No capítulo número 18 vai falar que Jesus já está ali no Sinédrio, e algumas pessoas estão ali ao redor, e Pedro está seguindo de longe. E ele fala assim: ei, você não é discípulo dele? O que ele faz? Eu não, nem conheço. Aí ele vai para outro lugar daqui a pouco: rapaz, você acho que eu já vi você com ele aí, hein? Você anda junto com ele. Não, esse cara eu não conheço não, sei nem quem ele é. Interessante que Marcos vai dizer que na terceira vez que eles vão perguntar para ele, fala: você anda como ele, você fala como ele. A Bíblia vai falar em Marcos que ele até praguejou, dizendo que não conhecia Jesus. Às vezes, talvez no meio da caminhada, você, naquele momento de euforia, de que você conheceu Jesus e aquela coisa gostosa, você fala assim: eu vou com o Senhor até o final, não vou desistir, eu vou com o Senhor, eu estou junto, vamos embora, aquela empolgação. O irmão está todos os cultos aqui, até no culto que não precisa ele está aqui. Você é muito de jovem, né? Jovem está até nos cultos que não precisa ele está aqui. Não, pastor, conta comigo, vamos lá, estou com o Senhor, se precisar ir lavar as cadeiras, lavar o chão, fazer não sei o que, conta comigo, estamos juntos. Só que aí passa um tempo e a pessoa vai se perdendo e vai deixando passar aquele amor. E chega algumas circunstâncias que ela até começa a se afastar e negar a Jesus. Às vezes no meio da caminhada é assim, irmãos. Passamos por dificuldades, lutas, e não é fácil. E aí Pedro nega Jesus. Jesus é morto. Ao terceiro dia ele ressuscita. Passando alguns dias ele tem um novo encontro com aqueles discípulos. E aí no capítulo de João 21, versículo 15, eles estão, diz assim, ó: depois de comerem, Jesus com os discípulos, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses aí? Entenda que Jesus, toda pergunta que Deus nos faz, Ele já sabe a resposta. Mas Ele nos pergunta para que nosso coração possa, para que a gente possa fazer uma avaliação do nosso coração. E Ele pergunta, e o interessante é que se você for estudar no original grego, Jesus pergunta assim: Simão, filho de João, você me ágape, ou seja, o seu amor é sacrificial por mim. E a resposta de Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu filéus. É como se aquela
pessoa apaixonada, chega no namorado, o namorado fala assim, ó, eu te amo. E a pessoa vira assim, e eu gosto de você. Imagina a confusão que vai dar. Como assim? Ah, esse negócio eu te amo, você vai gosto de você. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo. Olha, Senhor, eu gosto de você. Porque Pedro percebeu que naquele momento o coração dele não estava no amor ágape. E aí Jesus volta e diz assim, cuida dos meus cordeirinhos. Grave isso, nós vamos chegar aqui. Novamente Jesus diz assim, Simão, filho de João, você me ágape? E ele responde assim, Senhor, tu sabes que eu filéus. E aí Jesus continua dizendo assim, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João. Só que nessa aqui, ele pergunta assim, você me filéus? É isso? É seu amor é esse? É nesse nível que você tem? E aí, Pedro vai da terceira vez, Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez, você me filéus? Ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas, sabes que eu te amo nesse nível aqui, é o nível que eu tenho. E às vezes a gente tem algumas crises e fala, poxa, eu queria amar mais o Senhor. Eu queria dedicar, mas eu não tenho um limite ali, parece que eu não consigo. Eu sempre estou errando, eu sempre estou falhando, mas eu amo o Senhor, eu quero mais, eu não consigo. E Jesus, na sua plenitude, ele dá duas direções nesse texto. Uma aqui, primeira coisa que ele fala é, quando Simão fala para ele, Pedro, eu te amo nesse nível aqui, ele diz assim, olha, apacentas as minhas ovelhas. O que Jesus está falando assim? Continua fazendo a obra. Continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Talvez o seu amor, às vezes você está fraco, tal, mas ele fala assim, não, continua. Continua nisso que você está fazendo. Está com pouca força, mas continua. Talvez o seu desejo não é mais aquele desejo que você tinha no começo, mas não para, continua, porque eu ainda tenho uma grande obra para fazer na sua vida. Talvez você esteja num momento de fragilidade, mas Deus está dizendo, continua caminhando, porque eu ainda vou fazer coisas grandes. Você está fraco, com pouca força, mas continua fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Não para, ainda que o seu amor não esteja no nível poderoso, mas continua, porque chegará o tempo que isso acontecerá. Continua. Tu me amas. Sabe, ontem eu estava falando sobre Paulo, no livro de Timóteo. E Paulo, perto do filho, diz assim, olha, eu corri a corrida. Ou seja, tem uma caminhada. O evangelho não é uma corrida de 100 metros, não é um negócio rápido. O evangelho existe uma caminhada longa. O Anderson, esse tempo atrás, me chamou para correr. Até hoje não correu, né? Já só me chamou para correr. O atleta, você tá lá. Mas eu falei assim, não, antes de tudo eu preciso comprar um tênis bom, preciso me preparar, porque a caminhada é longa. Aí esse dia eu fui inventar de correr com meu sobrinho, depois do outro dia as pernas todas doloridas. Eu falei, Jesus, não é que eu tô ficando velho, até que eu sou jovem há mais tempo, irmão. É diferente. Então, né? Não é isso, jovem há mais tempo. Mas existe, para você andar caminhando, não é fácil, você vai fazer a corrida. Tem momentos que você precisa de um refrigério, tem momentos que fica cansado, mas a gente tem um alvo. E Paulo diz assim, olha, eu corri a corrida, combati o bom combate, porque a luta, você pensa que ser cristão verdadeiro, genuíno, é fácil? Não é. Você vai enfrentar lutas externas e principalmente internas. As externas ainda as pessoas olham e falam, irmão, vamos orar com você. E as internas que às vezes ninguém vê. E você tem que ser forte. Quando você entende que o Senhor Jesus te amou, você continua, porque vale a pena. Vale a pena. Ele falou, guardei a fé, porque há momentos que a nossa fé tenta ser abalada. Existem processos na nossa vida e fases como cristão. Como eu falei, às vezes tem aquela fase da empolgação, que a gente é emocional, que faz parte, é legal, é gostoso. Você vai na pegada, na força, é bênção. Só que às vezes passa, a emoção passa. E às vezes nós temos que ser como Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1,
Que ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, que entregai o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Às vezes a gente tem que ser racional em adorar a Deus, porque se a gente adorar a Deus só pela emoção, um dia a gente está feliz, um dia a gente está triste, e fica nessa variável. Eu gosto do texto de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na prisão porque estavam pregando o evangelho, porque estavam fazendo a vontade de Deus, estavam sendo direcionados por Deus, mas foram parar na prisão, açoitados, presos. E aí a Bíblia diz assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e adorando a Deus, orando e adorando a Deus. Primeiro, por quê? Porque antes de ser preso, eles estavam indo fazer isso. Só que no meio do caminho teve toda a situação. O que quer dizer que eles, mesmo naquela situação, eles não deixaram de fazer aquilo que eles se propuseram a fazer, que era adorar a Deus. Só que o que eu acho interessante é que a Bíblia é linda, que a Bíblia diz que eles estavam cantando e adorando a Deus. E a Bíblia diz assim, de repente. Sabe o que significa isso? Que eles não estavam adorando a Deus para que Deus fizesse alguma coisa. Eles estavam adorando a Deus porque eles sabiam do amor de Deus sobre a vida deles. E aí, por que eles estavam adorando a Deus? Porque eles encontraram em Deus satisfação, independente da circunstância. Então, de repente, Deus abalou as estruturas daquele lugar e cadeias foram quebradas. Entenda que não é porque eles estavam adorando a Deus para ter algo, mas porque eles estavam adorando, Deus derramou a graça. Entenda que no meio da situação difícil, comece a adorar a Deus, e aí Deus virá como de repente dele, mudará a circunstância da sua vida. Mas o maior propósito é adorar a Deus. Paulo vai dizer assim, alegrai-vos no Senhor. E ele diz, repito, alegrai-vos no Senhor. E quando ele escreve essa carta em Filipe, para Filipenses, ele está preso por causa do Evangelho. Então, Paulo não está ligado às circunstâncias, porque ele entendeu que o amor de Deus é infinitamente melhor. Que estar com Jesus é infinitamente melhor. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós cremos nesse amor, nosso alvo não está mais nas coisas dessa terra, mas está nas coisas do céu. Então as circunstâncias que podem muitas vezes tentar nos abalar, nós vamos usar da fé. Porque às vezes a nossa emoção passa. Às vezes tem coisa que nem faz sentido. Algumas lutas que nós estamos passando que nem faz sentido, se a gente parar para pensar logicamente, da lógica humana. Mas aí a gente vai exercer a fé. É crer que mesmo nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós cremos que Ele é poderoso e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o propósito. Então talvez você esteja numa situação que você não entende o porquê Deus está deixando acontecer, mas confia, porque Ele está no governo de todas as coisas. Como foi lido aqui, os pensamentos dele são maiores e melhores do que nós. E aí, no versículo, mesmo no livro de João, no versículo de número 18, diz assim, Jesus falando para Pedro, versículo de número, vamos aqui, versículo 18, diz assim: digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outras pessoas o vestirá e levará para onde você não quer ir. E aí, versículo seguinte diz assim: Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse: segue-me. O que Jesus está dizendo? Olha, Pedro, quando você era moço, jovem, você cingia a si mesmo. Ou seja, quando você era imaturo, você fazia a sua vontade. Você fazia as coisas que você achava melhor. Mas quando for mais velho, você vai ser levado a um lugar que você não quer. E aí, quando você vai estudar a história dos mártires, estudiosos falam que Pedro, ele foi levado à cruz para morrer como Jesus, mas ele não se achou digno e pediu para que a cruz fosse colocada de ponta cabeça. Aquele Pedro que tinha negado Jesus, que no momento de aflição ele não quis, depois que amadureceu no amor, ele entendeu e ele foi até a morte de cruz também. Gosto quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. E aí
há um versículo que ele diz assim, que 13:11. Quando eu era menino, eu pensava como menino e agia como menino. Ele está falando de imaturidade. Mas agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Esse capítulo 13 está falando do amor. Então Paulo está falando do amor maduro. Alcançar esse nível de amor ágape é um nível de maturidade que Deus vai exigir de nós. Então, voltando lá no começo, porque Deus amou o mundo, esse Deus poderoso, maravilhoso, digno de honra, glória, o Deus que conhece todas as coisas, que é dono do ouro, da prata, onisciente, onipotente, que sabe todas as coisas, conhece as suas fraquezas, as suas limitações, sabe de onde você veio, conhece as suas lágrimas. Esse Deus te amou de tal maneira que não tem dimensão, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Entenda que o Senhor te ama, é um fato, mas Ele espera uma resposta de amor. Essa resposta é fé, é crer. Só que essa sua crença precisa vir acompanhada de uma resposta de obras. Quando Jesus esteve com aquela mulher que foi pega em adultério, e as pessoas queriam acusá-la, e Jesus, em silêncio, depois ele falou: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens foram embora. Ela disse: olha, onde estão os seus acusadores? E elas foram embora. Ele falou: eu também não condeno. Vá, não peques mais e produz fruto de arrependimento. Então não tem como você conhecer o amor de Deus verdadeiramente, entender que Ele te ama e não produzir fruto de arrependimento e não ter uma transformação. Ele ama você, mas Ele espera de você uma resposta de amor, um posicionamento de santidade, de adoração, entendendo que Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pelo Teu amor, que é tão grande e incondicional, que a gente nem entende, Senhor, porque nós somos fracos, falhos, pecadores. Nós não éramos dignos, mas o Senhor viu graça em nós e entregou o seu Filho naquela cruz que verteu o sangue, e Ele foi entregue como ovelha muda no matadouro, e sem reclamar Ele entregou a sua vida e morreu na cruz para que o meu e o nosso pecado da igreja, da humanidade, fosse perdoado. Senhor, mas nessa noite nós não queremos parar aqui, nós queremos dar uma resposta de amor. Nós queremos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos constranja, e que nós como igreja possamos viver em santidade, se arrepender dos nossos pecados e verdadeiramente Te amar e entregar tudo o que nós temos ao Senhor, dedicar a nossa vida a Ti, Senhor. Nós estamos no culto de jovens, Senhor, e a minha oração é que esses jovens possam entender a Tua palavra, que eles possam dar uma resposta de amor e se dedicar totalmente ao Senhor, e que a Tua igreja possa viver verdadeiramente esse amor ágape, que é um amor incondicional, e que o Senhor possa, Senhor, derramar do Teu amor, nos encher do Teu Espírito, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar todos os jovens aqui à frente, em nome de Jesus. Esse primeiro culto de jovens do ano foi bênção. Glória a Deus. Os que receberam oração, vem para cá também, em nome de Jesus. Eu queria que vocês, jovens que estão aqui, olha aqui para o pastor, vira aqui para mim. Vocês podem
se perder vindo para a igreja. Dentro da igreja você se perde, dentro da igreja. Porque a gente, bem baixinho, a gente tem um texto de Apocalipse, Jesus mandando uma carta para uma igreja que foi uma igreja que revolucionou a Ásia Menor, ao ponto que a maioria dos escritores da Bíblia, que João pastoreou aquela igreja, Paulo pastoreou, Timóteo pastoreou, Tíquico pastoreou, era a igreja de Éfeso, que quando Paulo escreveu a sua primeira epístola em 66 para ela, quando ele estava preso, no capítulo 3 ele diz: eu sou um prisioneiro e por esta causa me coloco de joelho por vós. Paulo orando, Paulo elogia a comunidade pelo amor expresso que a comunidade tinha, ao ponto que Paulo convida a gente a participar da profundidade, da altura, da largura do amor de